Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus seguidores e companheiros até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo falando sobre a jurisprudência islâmica facilitada sob a clareza do Alcorão Sagrado e da Sunnah. Estamos no 9º livro, o livro do matrimônio e divórcio, e também no 4º capítulo. No sentido linguístico, ar-rajá significa retorno. No sentido da Sharia, refere-se ao retorno ao cônjuge após o divórcio e é um divórcio revogável que restabelece a situação como era antes do divórcio, sem a necessidade de um novo contrato matrimonial. A permissão para o retorno após o divórcio é mencionada no Alcorão, na Sunnah, e é um consenso entre os estudiosos muçulmanos. O Alcorão diz que os maridos têm prioridade para retomá-la se desejarem a reconciliação. E também diz: e quando vocês se divorciarem das mulheres durante o período de espera, retenham-nas de forma justa. Quanto à Sunnah, o hadith de Ibn Omar, que foi mencionado anteriormente, e a declaração do profeta: o retorno está na mão de quem se divorciou menos de 3 vezes. O propósito do retorno após o divórcio é fornecer ao marido a oportunidade de se arrepender do divórcio ou de restabelecer a convivência matrimonial, caso deseje. É uma manifestação da misericórdia de Allah e de sua bondade para com seus servos. O retorno após o divórcio é válido sobre as seguintes condições. Primeiro, o divórcio não deve ter atingido o número máximo permitido. O limite é de 3 divórcios para homens livres. Se o marido já tiver atingido esse número, a esposa não será lícita para ele até que ela se case com outro homem. 2. O divórcio deve ter ocorrido após a consumação do casamento. A revogação só é possível durante o período de espera e não há período de espera para um divórcio que ocorreu antes da consumação do casamento, como mencionado no versículo. Ó crentes, quando desapordes as crentes e as repudiardes, antes de tê-las tocado, não há período de espera para elas. Terceiro, o divórcio não deve ter sido acompanhado pela troca de bens. Quando a mulher devolve bens para obter o divórcio, isso não se aplica ao retorno e ela não se torna lícita para ele novamente, a menos que haja um novo acordo de casamento por consentimento mútuo. 4. O casamento deve ser válido. Não há retorno após um divórcio em um casamento inválido. Se o casamento não for válido, o divórcio também não é válido, pois o divórcio deriva do casamento. Portanto, o retorno não é válido nesse caso. 5. O retorno deve ocorrer durante o período de espera, conforme mencionado nos versículos, e os maridos têm prioridade para retomá-las, ou seja, durante o período de espera. 6. O retorno deve ser determinado e não estar sujeito a condições futuras. Por exemplo, se o marido disser: voltarei para você quando acontecer tal coisa, isso não é válido. No próximo vídeo falaremos sobre como ocorre o retorno. Até lá, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.